Olá, bom dia! Um dia de domingo muito abençoado para você. Estamos começando o mês de outubro já com mais uma campanha de apoio e valorização da vida. Estamos no mês em que o mundo inteiro está falando aí no combate e prevenção ao câncer de mama. Então estamos no domingo rosa, que está no mês de outubro rosa. O Sintonia Bíblica abraça e acolhe nesse instante todas as mulheres e pedimos também as bênçãos de Deus para as suas vidas. Começando agora o nosso encontro de todos os domingos, trazendo para você a palavra de Deus, o alimento divino para a sua alma, para o seu coração, através do programa Sintonia Bíblica. Estamos entrando no ar agora, abraçando você, como eu disse mais uma vez, e dizendo que é uma alegria muito grande ter você a cada domingo de manhã aqui conosco. Eu sou Albigenor Militão, direto dos estúdios da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Apresentação, Albigenor Militão. E a nossa igreja tem muita coisa boa, muitas atividades, além dos cultos dominicais e também às quartas-feiras. Nós gostamos de lembrar especialmente da nossa escola bíblica. A escola bíblica funciona todos os domingos das 9 às 10 da manhã, com conteúdo bíblico genuíno, muita profundidade e facilidade de compreensão. Nós temos temas para todas as idades aqui na escola bíblica da nossa primeira igreja. Temos também professores de alto nível, gabaritados, a gente costuma dizer dessa forma assim tão forte, porque eles são dedicados, empenhados em disseminar os ensinamentos da palavra de Deus. Acima de tudo, são pessoas ungidas e abençoadas pelo nosso Deus. E você que sintoniza conosco todos os domingos pela manhã, nesse horário aqui, tenha certeza que é uma grande honra, uma alegria saber que você está aí ligado com a gente no outro lado. Seja bem-vindo nesta manhã, receba agora o abraço e o especial carinho da nossa equipe. E o nosso convidado de hoje é integrante da nossa equipe. Eu disse há pouco que hoje nós vamos ter overdose de Albigenor e Pastor Léo Cristóvão. Bom dia, Pastor Léo. Muito bem, bom dia, Albigenor, bom dia, nosso querido ouvinte. Que bom estarmos aqui também, além de compartilhar através do WhatsApp, compartilhar também aqui através da voz, né? Pela onda de rádio. Antes de chegar no papo com você, hoje é o nosso convidado, a entrevista, a conversa hoje sobre Bíblia. A Bíblia é isso? A Bíblia é. A Bíblia é. O Pastor Léo, ele costuma ficar todos os domingos durante a transmissão do programa Sintonia Bíblica e durante a transmissão do nosso culto ao vivo, nas manhãs de domingo, ele fica ligado aqui no nosso WhatsApp. O número é 99962-0075, 9962-0075, e você pode já enviar a sua mensagem de texto ou de voz, será uma grande alegria. Mas, Pastor Léo, o que fazes hoje aqui conosco na bancada do Sintonia, não na retaguarda, não é? Muito bem. Estamos também nesse mês de outubro comemorando entre os evangélicos como o mês da Reforma Protestante. Não é? Todo mês de outubro nós nos lembramos toda a batalha que foi feita para a Reforma Protestante, para trazer justamente a palavra de Deus ao acesso da comunidade, das pessoas que poderiam entender qual é a vontade de Deus através das Escrituras Sagradas. Por isso a Bíblia é, e a gente vai hoje falar do que tanto a Bíblia pode ser e daquilo que ela realmente é. A gente vai pincelar um pouco sobre como aconteceu, algumas características da reforma? Não. Não? Não. Mas se eu posso perguntar alguma coisa, você me responde depois. Pode ser. Daqui a pouco, né? Certo. Mas é interessante saber, porque, Pastor Léo, eu era garoto, isso faz um dia desse, eu lembro, eu costumava ouvir na rua, eu passava algumas vezes com a Bíblia na minha bicicleta, ou eu ia com alguns jovens ou adultos para aqueles cultos ao ar livre na praça, e existia uma denominação que as pessoas que não eram evangélicas diziam para os crentes. E qual era? Chamava de os bodes protestantes. Os bodes. Bodes, isso lá em Alagoas. Bode porque o som que chegava para as pessoas que não eram crentes, não eram evangélicos, é que era uma quantidade muito grande de bodes fazendo mé, aquela coisa toda. Isso é verdade. E outra coisa é que eles chamavam de uma forma muito pejorativa, muito diminuída, os crentes de protestantes.
mas nunca sabiam, nem eu sabia também, o que era o protestantismo, né? Porque como foi que começou. Então, daqui a pouco, se você puder me dar sim, só uma dicasinha, porque vai que o nosso ouvinte também quer saber por que essa coisa de reforma protestante. Mas vamos deixar tudo isso de lado e vamos trazer... Tem algum tema bíblico específico sobre o assunto? A Bíblia é hoje? Sim, nós vamos entender do uso da palavra de Deus, do uso da Bíblia Sagrada, de que é tão acessível a nós, né? Hoje temos a Bíblia de forma tecnológica, pelo smartphone, né? Temos as Bíblias de papel e tantas Bíblias de estudo. Tem Bíblia para mamãe, do vovô, da criança, né? Então, se está tão acessível, será que nós temos feito bom uso dela? Será que nós realmente temos feito o uso pela qual Deus nos deu de presente esse texto sagrado? É a palavra dele, então nós devemos fazer bom uso disso, né? Você sabe, como você é na sua essência um pastor missionário também, você sabe que existem lugares onde sequer podemos mencionar a Bíblia, quanto mais tê-la para ler. Exatamente. E o Diogo, nosso filho, amigo seu também, ele conta de um lugar onde uma página da Bíblia estava sendo quase que venerada por conta de ninguém ter Bíblia naquele lugar. E o acesso era muito difícil. E as pessoas choravam porque estavam emocionadas em pegar aquele pedacinho, uma página da Bíblia. E tanta gente tem acesso à Bíblia de todas as formas, como você disse aí, e não valorizam. Então, Pastor Léo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre isso, né? E segure aí, eu quero saber por que a Bíblia é, ok? Ok, vamos lá. E a Bíblia está polvilhada do começo ao fim das promessas de Deus. A gente vê Deus sempre se preocupando com o bem-estar da humanidade. Desde que fez o homem, os primeiros momentos em que o homem deixou Deus de lado para seguir outros caminhos, mesmo assim Deus preocupado. E Deus ficou tão preocupado com esse homem que agia e age tão erradamente, que guardou assim de uma forma extraordinária aquele plano extraordinário dele, que foi mandar o próprio filho para redimir esse homem que Deus se preocupava e se preocupa tanto. Mas olha só, promessas de Deus: através de você serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso está lá no comecinho de Gênesis, Deus dizendo para Abraão que assim seria a descendência dele. Gênesis 12:2. E tem lá, como eu falei, de um canto a outro da Bíblia, Apocalipse 2:10, que diz: seja fiel até a morte, e darei a você a coroa da vida, darei para você a premiação divina celestial. E ainda tem aquele versículo que eu gosto muito. Esse daí é uma promessa assim de transformação imediata. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É isso aí. Apóstolo Paulo falando pra gente em 2 Coríntios 5:17. E o que é melhor desta terra? O que é o melhor desta terra? O próprio dono da terra, o nosso Deus grandão. Se a gente puder oferecer o nosso melhor, se a gente puder oferecer um coração leve, um coração contrito, transformado, se a gente puder oferecer uma adoração, uma verdadeira sensação de crer que Deus é Senhor da nossa vida, Ele age de uma forma extraordinária. Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Uma família para você e sua família. Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Albigenor Militão. Querido Pastor Léo, estamos de volta aí já depois dessa música tão maravilhosa, tão linda do Nani. Eu perguntei há pouco e pedi que você se preparasse, que eu ia perguntar. Fala alguma coisa sobre essa reforma, o que é que aconteceu no coração deles, um deles, Martinho Lutero, né? Exatamente, é um dos ícones da reforma protestante e houve um momento em que ardeu no coração de Martinho Lutero, ele envolvido, ele parte do clero da igreja,
né? O clero era a grande cúpula, governança, né? a cúpula da igreja, né? Da igreja. Houve um sentimento de que a palavra de Deus não estava alcançando quem deveria alcançar, ou seja, as pessoas. Eu, você, pessoas comuns que não tinham acesso porque não sabiam falar a língua a qual era escrita a palavra de Deus. E essa forma de estar inacessível à palavra de Deus trouxe a ele uma indignação. E ele queria trazer essa palavra ao acesso do povo, traduzir a Bíblia, e no caso, pro alemão e tudo mais, as línguas que chegassem às pessoas. Mas a igreja não queria que isso acontecesse, a igreja queria ter esse domínio do poder sobre a palavra de Deus. Não é? E aí a gente chama, nessa época, de igreja indivisa, ainda não existia os protestantes. Né? E quando você falou protestante, mas protestar o quê? Então, exatamente, começa do protesto de que a palavra de Deus foi dada por Deus para todo mundo. Tudo. Eu protesto para adquirir o direito de usufruir da palavra de Deus, Exatamente. assim como vocês, não é? E aí ele fez as 95 teses, afixou na porta da igreja, e foi toda uma revolução. E a partir de então, você começa um movimento saindo da igreja para ser uma nova igreja. Mas agora uma igreja que leva a Bíblia. Eu estava esperando aqui quando você falou do seu tempo de adolescente, jovem, porque lá em Pernambuco a gente recebia um nome também, que era os Bíblias. Os Bíblias, né? Que eles chamava, até tirando o plural ainda, chamava de os Bíblia. Era Bíblia. A forma como os crentes eram chamados, né? E exatamente, era o povo que manuseava a Escritura Sagrada. Isso que era visto por muita gente como algo ruim, para nós é uma honra, porque foi dado por Deus para nós. Então Lutero, ele tem esse intuito, né? A partir do momento que ele lê o texto, que o justo viverá pela fé, que também é uma frase e uma partícula da palavra de Deus icônica para a Reforma Protestante, ele entendeu, mas de onde virá a fé se o justo não está conseguindo alcançar essa fé? Ele precisa crer, mas para crer ele precisa conhecer, precisa ter acesso a essa palavra. Então foi necessário que surgissem pessoas, e foram pouquíssimas, assim como Lutero, intelectuais, cristãos intelectuais, que foram questionar aquilo. Por que tem que ser assim? Né? E vamos levar a palavra de Deus para quem tem direito, ou seja, todos. Porque uma cerimônia, por exemplo, era ministrada toda em latim, se a maioria das pessoas, o cidadão comum, nem sabia o que significava aquilo. Diziam amém, porque era hora de dizer amém, mas ele nem sabia o que havia sido dito, né, por aquele líder religioso. E agora Lutero, ele começa a falar a língua do povo, digamos assim. E Jesus fazia isso. Né? Mas olha só, isso daria até assunto para um programa, né? Com certeza. Mas olha só, eu fico pensando, pessoas que não entendem aquilo, não entendiam aquilo que estava sendo dito, diziam amém, também um amém em latim que ele não sabia. Mas existe uma coisa, pastor Léo, que eu acredito muito. A crença do meu coração, aquilo que a minha mente está projetando para esse Deus que eu creio que ele vai fazer um milagre na minha vida. E esse Deus, mesmo em latim, eu não entendendo nada, ele fazia milagres na vida daquelas pessoas. Mas com certeza. E esse é o grande barato da história. Esse é o nosso Deus, né? É o nosso Deus. Que sonda coração, mesmo numa mente de pouco entendimento, há um coração ali. E se é um coração convertido, se é um coração realmente dedicado, Deus está vendo aquilo ali. Deus está vendo o que há de mais profundo e mais íntimo na vida da pessoa, né? Mas então, Reforma Protestante, a gente conversa no outro tempo. Muito Obrigado bem. pela sua brilhante explicação. Mas a Bíblia pastor Léo? A Bíblia, e o que a Bíblia é? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a escritura sagrada. A Bíblia é a verdade. Mas nós temos todos esses adjetivos à Sagrada Escritura, e também há muita coisa que a Bíblia não é. A Bíblia não é um enfeite para sua casa, ela não é uma coisa para ficar do lado da sua cama, a Bíblia não é um amuleto, algo que a presença desse livro de papel vai trazer alguma diferença, mas sim, quando ela está dentro de mim, ou seja, quando eu faço uso dela, quando eu aprendo dela, quando eu participo de uma escola bíblica, quando eu ouço um programa como esse que fala da palavra de Deus, eu estou deixando a Bíblia entrar também no meu coração. E o salmista já havia escrito isso, e ele disse, olha, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é? Pastor Léo, eu estou achando que está muito legal isso aqui, porque eu estava querendo trazer exatamente esse versículo. A palavra de Deus, ela não pode estar debaixo de uma abajur aberta ou numa mesa de cabeceira pegando mofo e a gente nunca abrir. E aí você traz exatamente o versículo que eu queria citar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Exatamente. Que massa. E
E justamente isso, a palavra de Deus, ela deve ser acessível. É o texto que você pensou e é o texto que eu senti também de trazer. Ou seja, ela está para nós. Pronto, a gente falou da sensação e é verdade isso. Essa exatamente. Sensação. E quando a gente está imbuído num só espírito, gerando uma emoção, uma adoração, uma reverência a um mesmo Deus, as coisas vêm para todos nós. O dia de Pentecostes, exatamente. É isso aí? A Bíblia vieram para todos aqueles que estavam imbuídos da mesma fé. E há uma harmonia, né? Apesar de sermos diferentes, de pensarmos diferentes, somos pessoas com as suas características. Somos lindos, mas somos diferentes, né? O que é que a gente diria acerca desse momento que está acontecendo aqui com a gente? Essa sensação, o espírito, a presença de Deus aqui para o nosso ouvinte. Fala aí para eles. Muito bem, o nosso ouvinte... E eu gostaria muito que você também estivesse sentindo isso conosco, não é? Apesar de você estar na sua casa, muitas vezes no seu carro, no seu trabalho, inclusive, pessoas estão no ambiente de trabalho, no domingo, escutando o nosso programa, sintam mesmo que a gente, não é? Essa palavra que nos une, essa razão, a gente está em torno de uma mesa celebrando ao mesmo Deus, não é? Estamos fazendo parte de um banquete. Então, nos alimentemos dessa palavra. Então, a sensação que eu tenho aqui é que a gente está bebendo, comendo do mesmo alimento, né? Então, convidamos você que está aí agora, nesse instante, nos ouvindo, seja no ônibus, seja no seu celular, seja no rádio, em casa mesmo. Algumas pessoas nos ligam, você recebe mensagens aqui, pastor Léo, que ela está em casa preparando o almoço e está ouvindo a nossa mensagem, o nosso programa. Então, você que está aí com a gente, sintonize também o seu coração naquilo que está sendo compartilhado aqui sobre a Bíblia. Muito bem. E vindo e citando textos, referências da palavra de Deus, lá em João capítulo 8, em determinado momento, Jesus, ele mesmo, a crentes agora convertidos do judaísmo, ou seja, religiosos, que já tinham um conhecimento da Sagrada Escritura que nós temos hoje como Antigo Testamento, mas eles agora tiveram acesso a Cristo, o verdadeiro, o verbo que se torna carne, né, e habita entre nós. E aí no capítulo 8 de João, versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é? Então nós temos aqui Jesus Cristo falando, compartilhando esse prazer que ele tinha em tornar a verdade conhecida e levar libertação para essas pessoas. Veja que aqui são religiosos, eles conheciam o que nós temos hoje como parte da Escritura Sagrada, mas Jesus promoveu uma libertação na vida deles. Mas o que é que tem aqui o detalhe? Se vós permanecerdes em quê? Na minha palavra. Não é? Então aqui a Bíblia é isso. Uma condição. O que a Bíblia é aqui? A Bíblia é a palavra de Deus. Mas é preciso conhecer essa palavra, é preciso fazer uso dela para viver a liberdade. Então Lutero, trazendo de volta a Reforma Protestante, ele entendia que as pessoas estavam presas ao desconhecimento, ou melhor dizendo, à ignorância, o não saber do que realmente a Escritura dizia. E ele entendeu que havia sim uma liberdade, uma forma de Deus abrir a mente e o coração das pessoas à medida que elas ouvissem, conhecessem o que ali está escrito na palavra de Deus. A gente vive num país que, tecnicamente falando, politicamente falando, é um país chamado laico. Ou seja, um país que pode professar qualquer religião. E o nosso país ele pode ser considerado um país católico, evangélico, sei lá. Mas você deve ter conhecimento que existe muitos lugares onde as pessoas sequer sabem o que é a palavra de Deus. Isso é muito ainda, pastor Léo? É muito. Para nós pode parecer absurdo, não é? Porque para nós é acessível. Para nós, como o nosso país ele não tem uma religião determinada, uma religião estatal, né? Nós temos a oportunidade de conhecer várias. Então você tem lojas para determinadas religiões, inclusive no comércio normal, não é? Pois, pensando no Brasil, ainda é possível entender que tem pessoas no Brasil que não têm acesso à palavra de Deus, até mesmo no nosso país. Com lá toda a liberdade. No norte, naquelas ribeirinhas do Amazonas, naqueles lugares lá bem distantes, onde o acesso à tecnologia, o acesso ao transporte é muito difícil, muita gente não tem acesso até mesmo à escola muitas vezes. E especialmente à palavra de Deus. Por isso que a gente louva a Deus pela vida de missionários que vão para esses lugares, missionários que atravessam o mundo, atravessam lugares mais difíceis para a palavra de Deus chegar até eles. Então, é verdade que tem muitos lugares que precisam ter acesso
a essa palavra de Deus. E precisam de diferentes dons, não é? Porque, por exemplo, nós temos intelectuais que eles são usados por Deus como missionários. Eu tenho um exemplar de uma Bíblia Xerente em casa, um Novo Testamento escrito num contexto para uma linguagem de uma tribo indígena, né? Na verdade, é todo um movimento indígena que se comunica em Xerente, eles têm também uma escrita, não é? E um missionário, ele se importou em estudar, em entender a linguagem e desenvolveu um Novo Testamento nessa língua. Traduziu para a língua Xerente, Xerente, né? o Novo Testamento. Que legal. Então, assim, a gente tem graus diferentes de envolvimento na missão, não é? Tem gente que cuida de missionários, tem gente que está para ir mesmo na linha de frente, abrir e plantar novas igrejas, tem gente que está, inclusive, em países que tem perseguição e escondido, mas fazendo os cultos acontecer, louvando e adorando o nosso Deus. Gente que não tem como a gente, aqui um rádio, né? Exato. Um programa de rádio que abertamente alcança os lares. Eles precisam pregar o evangelho de uma forma mais escondida, porque o governo pode prender ou deportar, não é? Então tudo isso são dons diferentes que Deus usa. Então nós somos privilegiados, né? Demais. Privilegiados e abençoados, porque Demais. é muito bom estar aqui podendo dizer nesse instante para o nosso ouvinte, olha, Jesus Cristo pode ser e é Senhor da sua vida, e a gente não é tolhido nesse sentido, né? Exatamente. E aí na palavra de Deus, Albi, você tem um desses missionários, discípulos de Jesus Cristo, de nome Pedro. Esse camarada é conhecido na palavra de Deus, ele teve algumas cenas com Jesus, né? O Pedro, ele tinha algumas iniciativas que muitas vezes foram, inclusive, reprovadas por Jesus. Meio impulsivas, né? Também, não é? Mas ele, apesar de tudo isso, ele tem uma participação na expansão do evangelho de forma fantástica, não é? Em uma de suas cartas, em 2 Pedro, a gente tem um texto assim que a gente vai tirar um embasamento para falar sobre o que a Bíblia é hoje, não é? E eu gostaria de ler esse texto. Vai lá. Muito bem. Está em qual Pedro? Primeiro ou segundo? 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16. Né? Você que está em casa, anota aí, depois dá uma lida em todo esse capítulo para você entender mesmo esse contexto. Então vamos dar uma pequena pausazinha para o nosso fundo musical melhorar e você vai ler agora 2 Pedro. Isso, capítulo 1, Capítulo a partir 1. do versículo 16. Leia. Diz a palavra de Deus: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha no lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus e movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia retrata a própria fala de Deus através de homens movidos pelo Espírito Santo para traduzir isso. Exatamente. E Pedro aqui, sendo usado por Deus de forma poderosa, ele está justificando aqui o poder da Escritura Sagrada. Ele está dizendo, olha, esse texto ele não parte de nós. Isso não é algo que a gente está falando porque quer. Nós somos testemunhos oculares, em primeiro lugar. Eles viveram com Jesus, Exato. Conviveram com Testemunho ocular Jesus. significa que eles viram, né? Exatamente, viram os milagres, ouviram essa voz de Deus, né? Ou seja, realmente a fala deles tinha algo de especial, não é? Porém, além disso, eles eram usados por Deus para levar a mensagem até as pessoas. Então, assim, há aqui um contexto de Pedro trazendo uma simples explicação. Olha, eu não falo por mim, mas eu falo por Deus. Eu sou a boca de Deus. E a propósito disso, pastor Léo, tem o próprio Pedro na porta do templo, tá lá o homem sem condição de se levantar, e ele pede para que Pedro o ajude. Ele diz, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Que está em Atos, capítulo 3, versículo 6. Muito bem. Então, isso não veio de Pedro. Pedro não tinha um poder de trazer aquele pedinte que tinha uma deficiência, o poder de curá-lo, mas
esse poder de cura veio pela fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Legal. Ele aponta para Jesus. Né? Então, quando Pedro escreveu sua carta, ele também tinha esse intuito de mostrar para as pessoas que, olha, isso aqui não vem de mim, isso aqui vem de Jesus, isso aqui vem de Deus para a vida delas, né? Então, ele fala aqui sobre o que a Bíblia é autoridade, Albi. A Bíblia é autoridade, as Escrituras têm autoridade. Então, a base desse discurso, dessa fala de Pedro, é porque ele viveu ao lado de Jesus. Ele tinha autoridade para falar porque ele viu. Não é? Quando você está diante de uma situação num tribunal, a quem é testemunho ocular, a fala dele ou dela tem um poder maior. Exatamente. Não é? Porque ele viu ou ela viu aquilo que aconteceu. Então aqui você tem Pedro, que ele conviveu com Jesus. Então a fala dele tinha um peso. E devia ser eu digo assim, um orgulho santo deles, aqueles poucos homens que ficaram tempos depois andando com Jesus e podendo falar daquilo que eles viram, né? Jó disse, eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos viram o poder de Deus, né? E é legal. E Paulo certamente se frustrou porque ele não viveu, ele só teve um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, mas é outra história, né? Ou como nós vemos com a professora Isolda, ele teve encontros com Jesus. Encontros com Jesus, exatamente, né? Mas vamos mais, o que a Bíblia é mais, pastor Léo? Além de autoridade, e você vê aqui na autoridade do pregador dessa palavra, o próprio Pedro, desse missionário, a autoridade das Escrituras, as Escrituras Sagradas, elas têm um poder sobre nós. Então a Bíblia, ela é poderosa. A Bíblia é poderosa, mas lembrando, como eu falei antes, ela, um livro de papel, ele não tem poder em si mesmo, mas o conteúdo dele, aquilo que é poder de Deus dentro dela, né? E uma palavra em formato poético, que é citado aqui pelo próprio Pedro, ele chama a atenção para aqueles que buscavam essa palavra, ou buscavam o próprio Pedro. Ele diz o seguinte, fazei bem em atendê-la, né? Ele diz para as pessoas nesse texto que eu li, que se você ouvir essa palavra e cumprir, você está fazendo muito bem. Você está trazendo algo para a sua vida, você está fazendo com que esse poder, ele emane de você também. Se multiplique. Exatamente. É quando a Escritura, ela não apenas é uma fonte de conhecimento, mas com esse conhecimento eu também pratico, eu vivo o que eu leio, né? E um pastor muito amigo meu, ele tinha um slogan, né, quando ele escrevia num blog no passado, que era muito interessante, que dizia vida de pregador e pregação com a vida, não é? Você tem que pregar o evangelho, mas você também tem que viver o evangelho, né? Você tem que viver a Escritura Sagrada. E Pedro, por assim, sendo seguidor de Jesus, ele era um desses que viveram. Então isso é bem interessante, fazei bem em atendê-la. Olha o que Jesus disse e mostrou, né, a João. E você tem as revelações de João, né, no Apocalipse, que são os textos, por muita gente até temerosos de ler, né? Mas no Apocalipse 22:16 diz assim, olha, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, não é? Aqui Jesus está dizendo que ele mesmo é quem vai confirmar que aquilo vem dele. A confirmação e o prazer de saber que essa palavra vem de Deus e o sentimento de paz no meu coração de dizer, puxa vida, Jesus me entregou isso. Usando pessoas, como eu e você. Mas uma coisa que me chama a atenção, Léo, quando a gente fala aqui, eu já estou na intimidade com você, pastor Léo, meu filho, com a idade que você tem. Albi, com a idade que você tem. Iramar, a gente chama de Ira, carinhosamente. Mas é bom a gente também estar interagindo com o nosso ouvinte nessa informalidade, nesse carinho todo especial que nos une a cada domingo aqui, sem a gente conhecer muita gente. Eu vou a algumas igrejas que não são batistas, ou outras igrejas também, Assembleia de Deus, eu costumo visitar. E tem algumas igrejas aqui em Fortaleza, pastor Léo, que elas não têm escola bíblica de manhã, só tem o culto da tarde. E são ouvintes, muita gente ouvinte assíduos do nosso programa. Então a gente quer aqui agradecer a todas as pessoas que são membros, fazem parte de tantas igrejas evangélicas, Gilead, da Bethesda, são igrejas que a gente sabe que muita gente tem escutado a gente aqui. Então ficamos muito felizes, por isso que a gente fica nessa intimidade com eles. Mas uma coisa que me chama a atenção, pastor Léo, é o poder da palavra de Deus para o advento da chegada de Jesus. Quer dizer, a história bíblica todinha, do começo, meio e fim, Velho Testamento, Antigo Testamento, para trazer Jesus, o Novo Testamento. Tem alguns livros, um livro que me fascina muito é o próprio livro de Isaías, onde ele traz referências a essa vinda de Jesus. Fala alguma coisa pra gente com isso, eu estou muito curioso. O que a Bíblia fala, essa Bíblia, quer dizer, a Bíblia que a Bíblia fala sobre a trajetória de Jesus. Então a Bíblia, ela é uma fonte de saber,
não é? E no Antigo Testamento, os sábios, né, os homens usados por Deus, eles trouxeram dentro desse conhecimento, dentro desse saber, na revelação do próprio Deus, que havia de vir, né, o Messias, né, que viria o Messias. E chegando Jesus, nós temos a confirmação, aquilo que foi escrito no Antigo Testamento. E Isaías é maravilhoso mesmo. Isaías tem várias referências sobre Jesus. E quando nós, que já temos a Bíblia, digamos assim, por inteiro nas nossas mãos, a gente faz a comparação e diz, caramba, mas é igual. O que Isaías escreveu, usado por Deus, inspirado por Deus, realmente aconteceu. Muitos séculos antes. Mas só que, se você for olhar historicamente, dentro de uma questão cronológica, foi muito tempo antes. Não é? Cerca de 400 anos de silêncio, inclusive, das últimas profecias do Antigo Testamento para a chegada do profeta que anuncia Jesus no deserto, João Batista. Não é? Então você tem tudo isso que aconteceu e que a Bíblia é tão perfeita em se conectar. Então essa fonte de poder é também uma fonte de conhecimento. Seja um conhecimento antigo que se cumpriu e seja um conhecimento novo que para muita gente o antigo se torna novo, né? Porque para mim, para você, que conhecemos parte da Sagrada Escritura, a gente já sabe que isso é um conhecimento que levou anos para ser reunido, revelado, levou muito tempo para ser escrito, para ser desenvolvido, para a gente chegar e ter uma Bíblia hoje nas nossas mãos. Porém, para muita gente que ainda não conhece a Sagrada Escritura, isso tudo é novidade. Não é? E aí é onde essa fonte de saber ela é renovável, né? A gente falou sobre fontes renováveis de energia, né? E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma fonte renovável de saber, não é? Porque ela sempre tem algo também novo a nos ensinar, mesmo que você tenha lido, por exemplo, e eu acredito que você leu já várias vezes, textos como Provérbios, né? 31 capítulos, tem gente que lê um capítulo de Provérbios por dia do mês, porque bate um mês, né, de Provérbios, e são ensinamentos práticos para o dia a dia. E tem gente que mesmo tendo lido Provérbios tantas vezes ao longo de uma vida, às vezes numa leitura simples descobre algo novo. Então ela é uma fonte renovável de conhecimento, de sabedoria. Aí é onde entra essa força do poder de Deus, do Espírito de Deus, em nos mostrar coisas novas num texto tão antigo. Exatamente. Então, imagina nos tempos de Jesus, quem viveu o Novo Testamento antes dele ser escrito, viveu o Novo Testamento na época, quando revelado, ou o próprio Jesus, inclusive, se revelou sendo aquele escrito por Isaías. Imagina a sensação dessas pessoas quando eles viram o texto sagrado se cumprindo na frente deles. E naquele período, na época de Jesus, as sinagogas, são as igrejas lá da Judéia, dos judeus, eles não tinham a Bíblia que nós temos. Não. Eles tinham uma coisa que era denominada de pergaminhos, não é isso? Isso. Eram rolos, que eram enrolados, papéis enrolados, o papiro. Isso. O papiro bem antigo, enrolado. Eles abriam aqueles grandes rolos e faziam a leitura das profecias, dos textos dos profetas. Que tudo era baseado na lei de Moisés e dos profetas, né? Exatamente. E aí, quando eles veem Jesus chegando e cumprindo aquilo que foi dito lá atrás, deve ter sido fenomenal, né? Fenomenal. Para muitos também assustador e para outros também uma afronta à religião, né? Sim. Tudo isso aconteceu. Por isso tempos combateram de Jesus. tanto Jesus. Exatamente. Né? Você está ouvindo Sintonia Bíblica, um programa da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Pastor Léo, daqui a pouco você volta para arrematar um pouquinho mais. E você disse há pouco que a Bíblia é autoridade. Isso mesmo. Você falou que a Bíblia é revelação. Isso. E você falou nas entrelinhas que a Bíblia é a verdade. Isso. Não é uma verdade. É E uma coisa que é curioso acerca quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele não diz, ninguém vai ao Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é curioso isso aí? Isso. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ele é o próprio retrato de Deus, do Pai, né? Que coisa legal. Uma vez que ele se revela como o caminho, tem que vir através. Né? Tem que ser por ele. E é justamente por ele que nós somos salvos. Então isso aí. Olha, você que está aí nos ouvindo, que ficou esse tempinho conosco, quase 40 minutos de bate-papo aqui tão maravilhoso com o pastor Léo, que também acompanha os ouvintes do Sintonia Bíblica e dá transmissão do nosso culto aqui pela manhã na Primeira Igreja Batista. Ele também que fica ligado com o nosso WhatsApp 9962-0075. Você que acabou de ouvir esse nosso bate-papo, essa mensagem
tão clara acerca do que a Bíblia é, do que a Bíblia representa para a nossa vida, manda sua mensagem para a gente, 9962-0075. E temos uma novidade para você. Os nossos programas, quando você não ouve, nós já vamos poder disponibilizar através do WhatsApp. Como é que vai ser isso, pastor Léo? Muito bem, nós estamos começando a hospedar, né, os nossos programas na íntegra, né, e colocados em forma de vídeo, só que você vai ouvir o programa colocando no YouTube, né, vai passar lá uma imagem, e enquanto essa imagem está passando, você vai ouvir o nosso programa aqui, então você vai poder rever, né, ou melhor dizendo, vai reouvir né? os nossos programas, os nossos estudos. Nós tivemos recentemente um estudo que foi em 2 vezes, né, 2 domingos, um estudo consecutivo com a professora Isolda, e muita gente que pegou o segundo dia disse, mas eu quero ouvir o primeiro, eu quero saber como foi esse estudo. Agora está no YouTube, né? Então você que nos ouve e já tem um número que foi dado pelo Albi do nosso WhatsApp, você pode solicitar, me manda o link desse YouTube, então você vai lá seguir o nosso canal do YouTube, onde você vai poder ouvir os nossos podcasts, né? Que é o programa em áudio, mas também colocado no YouTube, e você vai ter acesso a tudo isso. Que legal, muitíssimo obrigado a você que está aí conosco. Vai também o nosso obrigado especial aqui da nossa turma do estúdio para o nosso querido Del que fica lá nos ajudando a transmitir a programação da nossa igreja desde as 10 horas da manhã até o final do culto, meio-dia. O Del fica lá nos estúdios da Logos 91.3. E aqui comigo fica sempre o nosso diretor, Iramar Monte, que ele fica nos acompanhando, nos ajudando. E, claro, junto com a gente aqui, o nosso querido pastor Léo Cristóvão, que hoje foi o meu convidado aqui da nossa bancada do Sintonia Bíblica. Lembrando a você que a Primeira Igreja Batista fica aqui na rua Silva Paulé, 1111, bem pertinho da Avenida Santos Dumont. Os nossos cultos são pela manhã às 10h15, à tarde 17 horas e às 19h15. E também nós temos durante a semana uma programação que funciona nas casas dos irmãos, nos lares, aqui nas dependências da igreja, que nós denominamos de pequenos grupos. O grande número de pessoas que frequentam a nossa igreja se junta também durante a semana nos pequenos grupos. Às quartas-feiras temos o culto de oração à noite, e você vindo à nossa igreja, e se você está nos visitando, vem nos visitar e foi porque ouviu o Sintonia Bíblica, chegue logo na entrada, na recepção, eu estou aqui porque eu vi o Sintonia. Pode nos visitar, vir aqui ao estúdio e conhecer como funciona a nossa programação aqui na Primeira Igreja, através da Logos FM 91.3. Hoje eu tive a grande alegria, a honra de não ter apenas o pastor Léo recebendo as mensagens no WhatsApp, mas o pastor Léo trazendo de uma forma brilhante esse conteúdo sobre o que a Bíblia é. Pastor Léo, a sua palavra final acerca até do que a gente já fez ou algo mais, né? Muito bem, a minha palavra final não é minha, né? Já que, parafraseando também Pedro aqui, a palavra que eu vou dar é a palavra que vem de Deus, né? Ok. E um texto bastante conhecido, né? Inclusive pregado muito por também missionários, é Mateus 28, 19 e 20, né? O famoso ide, né? Mas eu quero destacar apenas algo dentro desse texto. Eu vou ler ele todo. Ide, portanto, fazer discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que eu quero frisar já deve estar ficando um pouco claro aí. É quando Jesus disse, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E onde está isso? Na palavra de Deus. Bíblia. A Bíblia é o livro de ensinar a voz de Deus. É, a palavra de Deus. Então a Bíblia é sim essa fonte desse conhecimento, e que não é apenas uma opção do cristão. É realmente uma ordem de Cristo. Essa palavra deve ser ensinada. E para ensinar, o que é que a gente tem que fazer? A gente precisa primeiro aprender, né, sobre a palavra de Deus. Tem uma escola bem conhecida que é ensinando e aprendendo, né? Então aqui a Bíblia Sagrada é assim, você aprende e ensina. Isso mesmo. Pastor Léo, muito obrigado a você, obrigado pelo carinho, obrigado por aceitar o nosso convite. É sempre uma honra, um privilégio ter você aqui conosco. Lembrando a você que está nos ouvindo que o nosso culto ele já está ao vivo pela internet. Nós vamos só terminar o Sintonia e você pode continuar ligado aí na FM 91.3 Logos, ou você pode entrar, já que você quer acompanhar o nosso culto ao vivo, você basta entrar no YouTube e já digitar direto PIB Fortaleza.
enter e já está vendo o nosso culto. Muitíssimo obrigado a você mais uma vez. Que bom você ter estado conosco nesse café da manhã de bênçãos aqui, trazendo a palavra de Deus para o seu coração. A gente diz que esse Deus que a gente crê, agradece a Ele porque Ele supre tudo da gente. Deus supre a nossa vida pela sua palavra, por aquele que Ele manda. Deus supre a nossa vida com a unção e a força do Espírito Santo nos ajudando naquilo que a gente tem dificuldade. Deus supre a nossa vida com a força de Jesus pelo seu sangue salvador e que transformou a vida de cada um de nós. E eu quero dizer para você que se você tem alguma dificuldade, alguma tristeza, alguma fraqueza num domingo, numa segunda, numa terça, qualquer dia da semana, primeiro, se você não tem uma Bíblia perto de você, abra o seu coração para Deus. Senhor, permita que o teu Espírito encha a minha vida. Certamente Deus vai agir na sua vida. E se você tem uma Bíblia perto de você, abra a sua Bíblia. Certamente uma palavra dele vai encher o seu coração e vai se transformar. Obrigado por essa sintonia por hoje, que você tenha uma semana abençoada. Cheiros, um abraço e um bom dia.